Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a este programa Algo a Mais desta quarta do sofá. Hoje vamos falar sobre amizade com o ex. Funciona? Ai, que papo! Pois é, mas isso tem muito a ver, porque vocês vão ver como vai entrar na vida de muitas famílias aí. Então, vamos falar sobre isso e para esse assunto, eu estou aqui com Rosângela Matos, minha companheira de quarta-feira de sofá, e com a Karina Risson, psicóloga, que vai nos explicar todo esse sentimento, desde a amizade, quanto depois essa continuação em família, por vezes, né? Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, como sempre, que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira em 2 horários. Hoje, pessoal, às 7 horas da noite, para quem está assistindo, ou às 22h30. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Objetivo, ambientes planejados, próximo aos bombeiros, uma esquina linda, móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Ótica Bem Ver, com joias, acessórios, perfumaria, óculos de sol, de grau. Então, dá uma passadinha na Ótica Bem Ver. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. Como sempre, estou muito feliz em vestir Beneduzzi aqui no programa Algo a Mais. Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E ao RP Mercados, no bairro São Cristóvão, sempre com horários especiais para poder te atender. De segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. E agora, agradecendo a todos, meu boa noite vai para as meninas que estão aqui comigo. A Karina, a Rô, mais uma vez, Rô, mais uma quarta aqui comigo. Mais uma quarta do sofá e hoje um assunto polêmico. Vamos entender, será que dá para ter amizade com o ex ou será que não dá? Será que todas as pessoas que querem manter esse contato querem de fato uma amizade ou será que existe uma segunda intenção? Como fazer isso funcionar na prática e ainda como o casal que deixa de ser homem e mulher, né, um marido ou mulher, namorado e namorada, permanecem sendo pai e mãe quando tem filhos e como fazer isso funcionar sem grandes atritos. Então, esse programa vai ajudar as pessoas de casa. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações. Todos os dias eu ajudo mulheres e casais que querem viver uma relação mais descomplicada. Maravilha, Rô! E Karina, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no programa Algo a Mais. A gente sempre faz questão de ter a Karina aqui, ela já esteve em outras vezes e sempre com um papo super especial, né, Karina? Hoje falando sobre essa amizade com o ex. Vamos pontuar essa questão da amizade também para a gente poder entender um pouquinho todo esse assunto, né? Sim, boa noite. Muito boa noite. E é realmente um assunto bem complexo, né? Que gera muita polêmica. Então, prazer estar aqui e podermos esclarecer um pouquinho mais, né? Conversarmos, pensarmos um pouquinho mais sobre este assunto. Com certeza. E agora, então, para a gente já iniciar, aproveitar, porque assunto polêmico é gostoso, para a gente falar bastante, né? A questão que até a Rô começou aqui, ela falou, será que é amizade mesmo? Será que quando a gente pensa que a pessoa ela pode estar procurando ter essa amizade, será que não tem uma segunda intenção? Então, Karina, como a gente pode pontuar uma amizade? O sentimento amizade? Eu acho que o tema de hoje, assim, o que a gente poderia trazer para pensar, assim, né? O que significa amizade para cada um, né? O que para mim é ter um amigo, né? Então, acho que ali dá para pensarmos, assim, é possível com um ex, né? Amizade, né? Se formos pensar conceito, vai trazer ali cumplicidade, lealdade, né? Tem outros quês ali da palavra amizade que é individual, é de cada um. Mas isso que eu tenho como amizade, isso cabe com o meu ex? Que aí, muitas vezes terminou um relacionamento por motivos N, né? Mas, foi uma traição, foi algo que ali deu errado, né? Teve sofrimento. Então, fica a pergunta, né? Será que eu vou querer ser amiga de uma pessoa que me traiu?
Como é que ficaria a cumplicidade, a lealdade nessas questões, né? Que aí a gente leva muito para pensar o motivo que terminou esse relacionamento, né? Por que virou esse na vida, né? Aí acho que ali é um balizador de que se é possível termos uma amizade com esta pessoa ou não. Entendendo isso que a Karina coloca, a gente vê que tem o lado de, poxa, depende como finalizou, é que tu vai querer continuar, mas tem gente que talvez independente de como finalizou, quer achar uma forma de continuar. Então vamos entender um pouquinho. Perfeito o que a Karina falou, porque a questão é como que você do outro lado lida com os teus amigos? Como que você interage com os teus amigos? Eu, Rosângela, entendo que a amizade é um laço profundo, que também envolve uma dedicação, uma construção, um empenho para a amizade existir. E quando o meu amigo ou amiga está feliz, eu fico feliz. Como que você fica feliz com a felicidade do teu ex? Principalmente no início, quando as dores ainda estão bem fortes. Então, vamos lá. Se qualquer pessoa que tu ama chega para você e fala assim, eu vou fazer uma viagem de 15 dias para um outro país, eu vou curtir, eu vou aproveitar. O que você faz? Uau, que incrível, vai, aproveita, toma uma por mim. Se o teu ex, que então está no lugar de teu amigo, chega para você e diz, vou fazer uma viagem para outro país de 15 dias, vou beber, vou curtir, vou fazer festa, como é que tu fica? Arrasada. Principalmente se essa relação acabou há 30 dias, 60 dias, 100 dias. Às vezes, 3 anos depois, você ainda se sente muito mal. Então, a questão é, para a amizade existir, eu preciso ficar feliz pelas conquistas do outro, porque é uma relação de troca. E se eu fico triste quando o outro está feliz, é necessário entender esse sentido de amizade. O que eu vejo, que é muito comum, e a Karina também vai poder compartilhar sobre a percepção dela, é que muitas pessoas utilizam do termo amizade para permanecer no vínculo. Elas não estão prontas para soltar, ou elas não querem, ou elas têm esperança de que se elas se manterem ali por perto, o outro vai mudar de ideia em algum momento. Porque muitas vezes geralmente eu vejo que tem uma parte que sai muito machucada e tem uma parte que já está muito mais certa ou certo da decisão. Uma pessoa que se trabalhou melhor. Porque se as duas pessoas estão sofrendo da mesma maneira, é difícil elas terminarem o relacionamento. Tem uma pessoa que geralmente sofre mais. Que é uma pessoa que ainda está com dificuldade para aceitar o término. Tem uma pessoa que já está mais consciente. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está mais consciente propõe amizade para outra, só que a pessoa, às vezes, fica ali dilacerada. Ela fica ali, mas ela quer migalhas da atenção da outra pessoa e quando a pessoa vai indo viver a vida, ela vai ficando muito mal. Porque no íntimo dela, o desejo era permanecer ali para que em um momento essa pessoa acordasse e descobrisse que tomou a decisão errada. Então, como que será uma amizade genuína e verdadeira assim? E quando a gente pensa... Desculpa, Karina, pode continuar. Eu só queria complementar o quanto ali é preciso que as duas pessoas estejam com as feridas do término da relação curadas. Porque aí tem um que já está mais consciente, o outro não. Um que foi o mais afetado, o traído, digamos, né? Essa pessoa está sofrendo muito e vai sofrer por bastante tempo. Então, como estabelecer uma amizade em 60 dias após um término onde houve uma traição? Então, ali precisa ser curado certas questões do relacionamento para, no futuro, ser possível uma amizade, né? Para que se estabeleça para ambas as partes um relacionamento de amizade ali saudável. Você não implica, assim, interesses, essa coisa do, agora então vai voltar comigo. Até aquela dificuldade de superar aquela perda, né? Que entra ali uma questão de elaborar um luto, porque a separação não deixa de ser uma perda, né? Que tem questões ali dolorosas para serem lidadas. Então, acaba sendo um processo de luto, esse processo de separação. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Então, esta, teoricamente, entre aspas, amizade, estaria ali para poder lidar com aquilo mais suavemente. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa vai ser um amigo real, né? É algo, tem outro nome isso, assim, né? Não realmente uma amizade. Não, até mesmo porque quando tu fala tudo isso, Karina, a gente precisa pontuar esses sentimentos também que
que acontecem durante uma separação. Porque a gente tem o sentimento de quem é traído. A gente tem o sentimento de quem simplesmente escolheu estar sozinho. Tem o sentimento de que a outra pessoa não fez nada de errado, mas eu sinto que a gente não flui mais como casal. Então, quando a gente entende esses sentimentos, então, daqui um pouco, o que a gente pode falar pro pessoal de casa, para quem foi traído, ou para quem escolheu, ou para quem foi deixado? Como a gente pode ver isso? Aí são questões muito diferentes, né? Quem escolheu terminar a relação, quem não conseguiu mais estar como casal e, né, chega a um ponto que não fluiu. São muitos sentimentos diversos, então, assim, lidar com isso é muito diferente, né? Dependendo, como eu falei antes, do motivo pelo qual se terminou aquela relação. Então, às vezes, o casal optou por terminarem porque não estavam mais fluindo como casal, né? Então, ali é uma questão do pós, né, de como vai se estabelecer esse pós, diferente de quando tem sim uma traição, quando tem sim uma mentira, quando, né, tem... Ou quando não se sabe que tem a traição também, né? Aquelas coisas ali dolorosas, escondidas, né, então o lidar com esse pós vai depender do o que estava acontecendo dentro daquela relação. Porque a gente tem muito disso, então vamos terminar, vamos cada um ir pro seu lado, seguir sua vida, porque depois a gente entra na questão de casais que já têm filhos, já tem uma família junto, então a gente sabe que daí tem outras situações também, né? Mas enquanto isso, vamos falando sobre os casais que são ainda sozinhos, né? Que não tem não tem filhos, enfim. Quando a gente entende, Rô, que aí também aqui dentro do que a gente estava falando, sobre... Então vamos, né? Não tá fluindo. Mas fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Porque por mais que tu queira continuar com uma amizade, porque, poxa, tá tudo certo, fica aquela coisinha ali incomodando a pessoa também, né? Eu acredito que logo que a relação termina, é muito difícil ter uma amizade verdadeira. Muito difícil. Depois de um tempo, pode acontecer mesmo, de fato. Por quê? Porque a dor não existe mais. Então, como não tem mais dor, é possível criar um novo laço de uma forma diferente. Tanto que, às vezes, os casais separam, têm filhos, brigam, se desgastam, tentam ter uma amizade, se machucam ainda mais, se afastam. E depois de um tempo, é que eles conseguem construir um laço diferente de amizade e cumplicidade. Uma outra questão também são os interesses que a Karina estava falando. Muitas vezes a pessoa propõe amizade porque a pessoa quer manter aquele vínculo porque ela tem ganhos com aquele vínculo. Isso também é comum. Que eu falo para as minhas clientes, é quando a pessoa quer te deixar na prateleira. A pessoa ainda não está certa da sua decisão, não tem 100% de certeza. Então, a pessoa quer ir lá no mundo, botar o pezinho na água para ver se é bom, mas, ao mesmo tempo, não quer terminar 100% a relação. Aí vem a sugestão de tempo, muitas vezes, ou vem, vamos ser amigos e vamos esperar um tempo para ver se a situação muda e aí nós podemos tentar novamente. Mas tudo isso machuca muito as partes envolvidas, porque tu fica numa esperança e quando isso acontece, para mim, um dos maiores problemas em querer uma amizade logo após o término é que a pessoa não desfaz aquele vínculo e com isso ela não consegue olhar para a vida, não consegue buscar a sua identidade, porque quando um relacionamento termina, você não tá bem com aquele término, por mais que tenha sido um término amigável, porque você ficou um tempo com aquela pessoa, você teve sonhos, projetos, planos, você idealizava muitas coisas naquele relacionamento, esperava muitas coisas, então quebrou aquilo ali. E agora você precisa se reencontrar como indivíduo, buscar teus sonhos, teus projetos, construir uma nova vida para você. Mas como que tu faz isso se o passado tá todo dia ali junto contigo, mandando mensagem? Então, tem toda essa questão também, e que é muito prejudicial, porque eu atendo casos, e talvez a Karina também atenda, de pessoas que passaram-se 5 anos do término, elas já estão numa nova relação, ou tentando uma nova relação, mas elas não cortaram o vínculo com o ex. E esse vínculo que elas têm com o ex não é um vínculo saudável, é um vínculo, por exemplo, que quando tem que tomar uma decisão, eu já vi casos, por exemplo, o homem não pede uma opinião da parceira que está ao lado dele, ele vai lá pedir uma opinião da ex. Então, aqui a gente já tem uma triangulação que é prejudicial para todas as pessoas envolvidas. A pessoa que ficou lá atrás
ainda faz parte da vida, a pessoa com quem eu estou dividindo a vida agora ainda não estou entregue totalmente para essa pessoa. Então, é muito importante separar os papéis a partir do momento que existe um divórcio ou um término, principalmente se existem crianças, porque existem papéis diferentes envolvidos nessa situação. Eu posso ter uma relação muito boa com o meu ex, muito boa, mas nós não precisamos ser amigos, cúmplices, compartilhar nossas feridas, nossas dores, nossas alegrias. Nós podemos ter uma relação amigável. E a partir do momento que se entende isso, também é mais fácil separar as coisas, porque se eu quero ir para o futuro, quero viver uma vida com uma outra pessoa, essa relação não faz mais sentido para mim, mas aí eu também não solto essa pessoa, não fico inteiro com uma outra pessoa ou inteira. Isso aqui faz uma bagunça, Laura, é uma confusão tremenda. Então, eu já tive uma cliente que ela tudo ia falar com o ex dela. Tudo, assim, as decisões mais importantes da vida dela, ela ainda tomava com o ex. E aí o marido estava se sentindo traído nessa relação. Por quê? Porque existia um fantasma no casamento deles, apesar de já estarem juntos há muito tempo. E a justificativa era, mas é que eu confio muito na capacidade dele de racionalizar e de tomar decisões. Tudo bem, mas agora este homem não é mais parte da sua vida. Ele precisa seguir o caminho dele para você seguir o seu também. Então, eu acredito que é muito importante avaliar tudo isso e sair do campo emocional, que é uma dificuldade para o ser humano, né? As emoções vão tomando conta e parece que é o caminho mais fácil, só que, na verdade, esse caminho mais fácil, em um primeiro momento, pode ser o caminho mais difícil também. Tá certo. Rô, então, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. Fica conosco. Terceira Expo Prata e segunda Agrofeira Sicredi, de 11 a 15 de novembro em Nova Prata. Visite a feira comercial, industrial, cultural e gastronômica. Inúmeras atrações seguindo todos os protocolos sanitários. Participe da segunda Agrofeira Sicredi, com palestras gratuitas de referências do agro. Visite nossos estandes e conheça as oportunidades que você ou seu negócio merecem. Com o tema Convivência, a capital nacional do basalto te espera para sentir a experiência da mescla de sabores e culturas presentes na nossa região. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Venha brindar a chegada de um ano em que a esperança de dias melhores será o grande presente. Dia 4 de dezembro às 22 horas. Banda Feeling, Alanzinho e DJ Kleber estarão animando a sua festa. Vista-se de branco e comemore junto de pessoas especiais a chegada de um novo tempo. O evento contará com a cobertura da Conecta Mais TV. Maiores informações da Secretaria do Grêmio Pratense. 4 de dezembro. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar.
RP Mercados, há 10 anos inovando para melhor te atender. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre amizade com o ex. Funciona? Pois é, estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, com a Karina Risson, que é psicóloga, atende muitos casais, família, enfim. Então a gente tá conseguindo ir para manter o nível da conversa, né? Porque né, aqui é brincadeira, né? Porque é um papo que a gente sabe que vai mexer com muita gente aí. E a gente sabe que tem as segundas intenções, as terceiras intenções, muitas vezes, quando tem uma amizade aí com o ex, né? E agora nós vamos continuar falando sobre como funciona, Karina, a emoção que inclusive a Rosângela estava comentando, né? E a emoção da pessoa que não consegue se desligar do antigo relacionamento. Porque tem essa questão também, né? Não, eu tenho um apego. Um apego que pode ser simplesmente por ter essa pessoa próxima, não porque eu ame ela, que eu queira ir dormir com ela, enfim, não é isso. Mas daí tem tudo isso, né? Então complementando o que a Rô estava falando ali sobre ter o atual e ter o ex na vida, né? Emocionalmente pensando sobre isso, né? Se eu tenho ainda o meu ex presente, né? E estou com uma nova pessoa, como é que fica o espaço para esta nova pessoa estar na minha vida, né? Então, ali tem que existir uma certa separação para mim me abrir para o novo, para uma nova relação e estar ali por inteiro. Porque quando eu fico com este vínculo com o ex, eu quero ainda saber aonde está, com quem está. De alguma forma, eu ainda estou naquela antiga relação, né? Então, este novo parceiro que está na minha vida, parece que ele fica meio fora de lugar, né? Como se ele não tivesse um espaço para ser construído uma relação nova, sabe? Fica vínculos ali que, em muitos casos, para a pessoa nova, fica uma situação muito ruim, porque não tem como não gerar um certo ciúminho, vamos dizer assim, com eu saber que o meu namorado atual é amigo da ex e eles vão sair tomar um chopp, por exemplo. Ou como foi até a casa dela. Ou foi até a casa dela. Então, ali tem implicações, assim, se eu quero ter uma nova relação, tem que ter um certo desligamento daquela relação anterior. Que vínculo vai ser construído com aquele ex, aquela ex? E isso, com o tempo, vai ser estabelecido. Agora, manter uma relação de amizade ali fica bem complicado para ambas as partes, assim, mas principalmente para a pessoa nova que está entrando na minha vida, digamos, né? Eu tenho agora um namorado novo, como é que fica para ele tudo isso? Algumas pessoas até podem dizer, não, tudo bem, eu não me importo, mas a grande maioria se importa, né? Então, ali talvez não manifeste, mas existe um ciúme, existe um desconforto, Pois né? Então daqui a pouco é bom também para quem tem algo que pode ser saudável, essa amizade com o ex e tudo certo, que não seja um super apego, né? Porque quando é super apego a gente já vê que é outra coisa, já não é amizade. Ter uns combinados, a Rosângela sempre fala em combinados, né? Eu acho ótimo. E realmente tem que ter uns combinados, porque, tipo, não, peraí, tu te importa? Então eu vou evitar. Agora, tu não te importa? E a gente pode até estar junto. Então vamos lembrar da série Toma Lá da Cá, que eu acho muito engraçada, adoro assistir no YouTube, que inclusive a gente sabe que agora tá só... E aí é o casal que, tipo, os dois casaram com os outros amigos e hoje eles são todos amigos. Então eu acho isso saudável e super engraçado. Claro que isso é uma série de TV, já não é vida real. Mas às vezes acontece. Mas citando, né? Porque existe a questão de que as coisas podem continuar acontecendo e ser de uma forma super natural, né, Rô? Mas eu acredito que na vida a gente precisa levar em consideração o que é regra e o que é exceção.
Isso é exceção. Sim. E quem trabalha com exceção corre um grande risco de se machucar no meio do caminho. Então, não tem problema existir uma amizade, mas é necessário avaliar se a amizade realmente, se existem segundas intenções, se existem ganhos. Eu vejo que essas relações que existe uma amizade com o ex, existem muitos ganhos. Às vezes, aquele vínculo proporciona coisas à pessoa que não está disposta a soltar a outra pessoa. Muitas vezes é uma necessidade de controle ainda muito forte, um apego muito grande. A pessoa ainda acha que o outro é dela, lhe pertence, e por isso não quer soltar a outra pessoa para ir para a vida. Então, a pessoa não está disposta, muitas vezes, a viver uma amizade realmente, mas não está disposta a soltar aquilo. E, a partir do momento que um relacionamento não funciona, porque se terminou, não estava funcionando, nós precisamos ter essa clareza. E aqui não entram culpados, são responsáveis. Em um relacionamento adulto, cada pessoa é responsável por 50% dessa relação. Se não estava funcionando o relacionamento, não deu certo aquele relacionamento, então agora é hora de ser adulto, adulta e entender que a vida é para frente, a lógica da vida é caminhar para frente, não ficar no passado. Então eu percebo claramente que as pessoas que superam com mais facilidade o término são aquelas que justamente cortam o vínculo quando termina o relacionamento. Rô, temos filhos juntos. Aquelas pessoas que conseguem fazer acordos com o ex ou com a ex para lidar com esses novos papéis por um período com mais tato, com mais acordos firmados por um período, até a dor diminuir, para depois fazer novos acordos. Então, eu não consigo ver hoje, eu não tenho nenhum case assim de sucesso de cliente que decidiu manter a amizade com o ex e que superou e que tá super bem. Não. Fica aquela relação mal resolvida. E aí, nessa relação mal resolvida, o que eu percebo? A pessoa tá pela metade. Aí ela tenta encontrar alguém, mas ela encontra alguém sempre indisponível, que reforça para ela o quanto aquele ex era maravilhoso, incrível, fenomenal. E ela fica presa a esse passado. Então, eu vejo que as clientes que fazem um contato zero depois do término, especialmente quando não existem filhos, que não ficam acompanhando em redes sociais, que não ficam olhando o que o outro está fazendo, que não ficam stalkeando, que não vão aos mesmos lugares, elas superam com mais facilidade, porque elas conseguem olhar para frente, elas conseguem buscar o novo na vida, encontrar uma nova identidade. As pessoas que ficam tentando reviver aquilo que não deu certo, são as pessoas que ficam muito tempo nesse processo de dor e uma dificuldade enorme para elaborar esse processo de luto do término. Às vezes a pessoa entende que terminou o relacionamento 8 meses depois, quando ela ainda tá ali apegada, tentando ter uma amizade, e aí descobre, às vezes por uma rede social, que o ex tá namorando. Aí a pessoa desaba e aí entra numa dor profunda, só que é uma dor que ela já poderia ter vivido se tivesse aceitado o término lá atrás. Então, é bem importante olhar para isso, para entender, será que a amizade realmente o que esses casais estão alimentando? Uhum. E Rô, ao mesmo tempo a gente agora começa a pensar também nos casais que se deixaram e ficaram os filhos, né? Quando nós vemos situações como essa, a gente imagina que para a saúde mental da criança precisa ter um bom convívio, porque, enfim, tais dias está com um, tais dias está com outro. Olha, pai, eu preciso que tu venha me buscar porque a mãe não vai poder agora. E tem que estar tudo certo, né? Então, quando a gente vê situações como essa, Karina, como a gente pode ver esse tipo de sentimento, esse tipo de amizade, como a gente pode pontuar isso? Sim, Laura. Nessas questões, assim, então o casal se separou e tinha filhos, tem filhos juntos, né? O que a gente precisa pensar ali são nos papéis. A diferença que existe do papel de ser mãe e pai com ser marido e mulher, né? Então, deixaram de ser marido e mulher. Não deixaram de ser pai e mãe. Então, a relação que se quebrou ali é amorosa. Então, com os filhos, né? O vínculo pai e mãe vai continuar eternamente. Então, temos que pensar muito assim. Não vamos deixar de ser mãe nem pai daquela criança, porque o vínculo é único, né? Mãe e filho, pai e filho, né? Que cada um ali é responsável pelo seu papel mãe e pai, né? E que vai ter que continuar sendo. Então, como vai querer estabelecer, assim, ser mãe e ser pai depois da separação de cada um, né? Como é que vai querer manter esse vínculo? Só que o que não dá é pra misturar uma coisa com a outra, terminou o relacionamento. Agora eu não sou mais pai, não tenho mais filha, agora eu vou me afastar, agora sei lá onde é que vai essa criança, vai ter uma madrasta, vai ter...
E isso não dá para acontecer, né? O vínculo mãe e pai vai continuar sendo eterno. Então, ali tem que permanecer muito forte. E aí, sim, talvez o casal vai ter que conversar sobre isso, mas é falando desses papéis. O papel de mãe e o papel de pai. Tá certo. Né? Então, tem que ter essa separação, assim, para que a criança não sofra, porque sempre a criança, os filhos da relação, são os mais atingidos, querendo ou não. Porque nenhuma criança espera ver o seu pai e a sua mãe separados, né? Se cria aquela ideia de família, o pai e mãe, criança quer os dois pertos eternamente, né? Então, para a criança tem aí já um sofrimento que vai mudar de casa, vai ter outras pessoas na vida. Então, precisa ali ter um cuidado com isso, assim, né? E manter o vínculo pai e mãe, acho que esse tem que ficar intacto, independente do que vir a acontecer após, né, com esta relação. E aí a gente tem aquelas situações dos términos onde realmente houve traição e tudo mais e precisa se continuar com uma boa, digamos, convivência, Rô? Convivência, né? É uma relação amigável. Não é uma relação de amizade, é uma relação amigável. Laura, a minha percepção e opinião sobre isso é que as crianças jamais devem ser envolvidas nas dores dos adultos. Eles não têm a capacidade de pegar uma dor que não é deles, que eles não entendem, que eles não compreendem e lidar com ela. E os pais precisam ser maduros o suficiente para não envolver a criança. Eu vejo muitas crianças sendo envolvidas, principalmente quando existe traição, ou me largou por outra, ou ela me largou por outro. Então a criança, ela se vê numa batalha que ela tem que tomar um lado. Os filhos não têm que escolher lado, porque eles são 50% pai e 50% mãe. Então, quando uma criança é envolvida no casamento, ela sente que tem que defender a vítima. Ela sente, por quê? Porque se ela não defender a vítima, ela é ruim. Então, a gente precisa lembrar dos filtros que as crianças têm, a forma como eles encaram tudo. Eles não pensam da mesma forma que a gente. Então, foi traída, foi traído, isso é com você e com outro ser ali adulto. Não é com uma criança. A criança não tem que ser envolvida. Então, por exemplo, eu acredito que a maturidade, a partir do momento que acabou a relação, escolher ter um vínculo amigável com a outra parte, fazendo acordos, não tem necessidade de ficar trocando WhatsApp toda hora. Pontuar aquilo que é essencial quando se encontrarem, se tratarem bem na frente da criança, para a criança perceber que existe respeito nesse vínculo, mesmo que você esteja detestando outra pessoa. Faça isso pelo filho, pela filha, porque eles não têm culpa disso. Agora, o casal às vezes quer manter a amizade em nome dos filhos. Ou falam que é em nome dos filhos. E aí o que acontece? Essa mesma situação. Não resolve, às vezes está com uma mágoa tremenda dentro de si, às vezes uma esperança de que aquele vínculo ali, porque tem a criança no meio, vai amolecer o coração da outra parte, e não dá para ter essa esperança, não dá para ter essa expectativa. Pode ser que o casal volte? Pode. Mas é importante voltar pelos motivos certos, por motivos que são congruentes com a realidade que se espera de um casamento, de uma relação. Então, ter uma relação amigável, Laura, é sinal de respeito a todas as partes envolvidas. E, por exemplo, você está de mal com teu chefe. Tu não vai pro trabalho e tu briga com teu chefe. Por quê? Porque existe uma hierarquia. Você sabe que se você fizer isso, você vai ser demitido. Tudo bem, não é a mesma situação, mas é para mostrar que tem momentos na vida que a gente precisa ter maturidade para lidar com as coisas. E que quando nós temos crianças envolvidas que elas não têm culpa, o casamento, o relacionamento dos pais não pode ser debatido na frente dessas crianças, porque não é sobre elas só são parte de tudo que está acontecendo. Então, manter esse clima o mais agradável possível com acordos. Eu tenho clientes que, por exemplo, saíram de relações muito tóxicas e que às vezes nem a boa convivência está sendo possível. Então, são acordos do tipo, uma guarda compartilhada, e que toda vez que a mãe vai levar a criança para o pai, os dois discutem na frente da criança. Então, vamos encontrar um outro caminho. Você combina com ele por telefone e tudo, e ele busca essa criança na escola, para que vocês não tenham mais esse contato em um primeiro momento, e lá na frente isso é reavaliado, porque tem que funcionar no agora. O que vai acontecer no futuro é reavaliado lá no futuro, porque a criança não pode ser impactada com tudo isso. Então, mais uma vez, né, vem sendo mostrado nesse programa como geralmente não é a amizade que os casais têm, é uma
um desejo, às vezes, de voltar, é um desejo de se manter no passado, é uma vontade de tentar fazer parte da vida da outra pessoa de alguma forma, às vezes até para não perder o vínculo com a família do outro, porque tem isso também. Às vezes as pessoas querem ser amigas porque elas não querem perder a sogra, o sogro, os cunhados, mas a partir do momento que a relação terminou, a gente precisa olhar para frente. Mas agora, né, com esse papo especial, a gente vai dar uma pausinha e voltamos a seguir após o intervalo comercial. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. Amigos de Nova Prata e toda a região, nós somos o Tchê Barbaridade. Estamos aqui para convidá-los a estarem conosco dia 14 de novembro na Expo Prata 2021. A partir das 19 horas, nós do Tchê Barbaridade vamos fazer um baita show para vocês. E será o encontro do público com os grandes espetáculos que estão por vir. Será uma noite inesquecível, Petiço. É isso aí. Todos na vaneirada do Tchê Barbaridade! Vem pra Expo Prata. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Terceira Expo Prata e segunda Agrofeira Sicredi, de 11 a 15 de novembro em Nova Prata. Visite a feira comercial, industrial, cultural e gastronômica. Inúmeras atrações seguindo todos os protocolos sanitários. Participe da segunda Agrofeira Sicredi, com palestras gratuitas de referências do agro. Visite nossos estandes e conheça as oportunidades que você ou seu negócio merecem. Com o tema Convivência, a capital nacional do basalto te espera para sentir a experiência da mescla de sabores e culturas presentes na nossa região. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Nossa missão é entregar produtos de excelente qualidade a nossos clientes. Afinal, mobiliar a casa é um sonho. Queremos fazer parte dele e tornar essa experiência única. Nossos móveis são de produção própria e nossa fábrica é equipada com tecnologia de ponta. Contamos com equipe qualificada para desenvolver desde o projeto até a entrega em sua casa, garantindo um acompanhamento personalizado do início ao fim. Venha nos visitar e conferir de perto nossos produtos. Objetivo Ambientes sob medida. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Estamos de volta com o programa Algo a Mais essa noite, hoje falando sobre amizade com o ex. Funciona? Pois é, estou aqui então com as meninas, com a psicóloga Karina, com a Rosângela da Descomplicando Relações, e estamos falando sobre toda essa questão dessa amizade ou se tem um relacionamento
amigável, que é diferente, né? E agora, voltando para esse papo, Karina, diferenciação dos papéis, pai, mãe, homem, mulher, porque por vezes as pessoas não têm não param para pensar que tu é pai e mãe, tu é pai, tu é mãe e ao mesmo tempo tu tem o outro papel que deixa de ser o papel num divórcio. Como a gente pode ver isso, Karina? Sim, eu acho que isso serve, assim, tanto no processo aí, separação com ex, tanto quanto realmente no casal, né? Porque parece que isso, assim, se mistura muito quando se tem filhos, né? O papel de ser pai e ser mãe, com ser marido e com ser mulher, dá uma confusão ali. E às vezes tem muito problema, né, com isso, assim. Então, eu acho que é legal que as pessoas possam pensar sobre isso, né? Qual é a minha função como mãe e qual é a minha função como esposa, né? Mesmo estando dentro de uma relação, sem ter separação. Para que, se eventualmente um dia isso aconteça, tenha-se mais clareza sobre, né, a diferença que existe entre esses papéis, né? Porque, como eu falei antes, assim, ser pai e ser mãe é um vínculo eterno. Eu vou ser responsável por aquele filho até ele ter 50 anos, né? Agora, eu deixar de ser esposa de alguém posso, a qualquer momento da vida, né? Então, ali é uma escolha. Eu deixar de ser mãe não é. Né? Então, eu acho que é bem bacana de se entender a diferença que existe. E até mesmo para que os filhos possam entender isso de uma forma clara e ser saudável para eles também, né? Sim. Porque dizer assim, ó, eu estou perdendo, eu não vou perder ninguém, eu vou continuar com meu pai e com a minha mãe. Se houve uma perda, é entre o homem e a mulher. Mas eu, como filho, não posso perder. Porque aí vem muito assim... os filhos acabam, como a Rô falou, que não deveria nunca ser envolvido criança. Não deveria, mas não é o que acontece. As crianças estão ali no meio daquela relação, às vezes conflituosa, às vezes naquele processo de separação, depois com essas amizades, né? Enfim, a criança acaba sentindo muito isso, né? Então, para a criança, de alguma forma, ser protegida, para ela entender assim, não, o meu pai e a minha mãe vão continuar sendo meu pai e mãe independente do que acontecer. Porque é muito traumatizante para os filhos esses momentos, assim, separação, briga, tomar partido de um, de outro, né? Para a criança é muito dolorido. Né? E isso, às vezes, gera muito trauma, né? Eu acabo atendendo muita criança que tem muito problema em função de não entender, assim, vou perder, agora minha mãe tem outro namorado. Ela não é mais a minha mãe, como é que vai ser? Eu moro com quem? Assim, agora eu moro quem só... Quem que é meu pai? Quem é que é meu pai, sabe? Ou o padrasto é o pai. Gera uma confusão enorme para a criança, porque a criança não tem o entendimento que o adulto tem. Às vezes nem o adulto tem esse entendimento sobre as coisas, né? Imagina uma criança. Então, para os filhos... Num processo de separação, assim, eu sempre indico, procura ajuda, procura um profissional que auxilie em como lidar com isso, né? E com o pós também, assim, que vínculo vai ter agora com o marido, com o ex-marido, que a criança entenda disso, assim, que continua sendo pai. E muitas vezes é preciso, sim, o auxílio de um profissional, porque o casal em si já tá ali, né, num momento conflituoso, cheio de problema, já não consegue mais saber qual que é a solução, como é que eu vou lidar com o filho. Às vezes o filho acaba sendo, assim, um problema para resolver, como é que vai morar com quem, aonde, como é que vamos fazer agora, vai ficar na avó. Então, assim, acaba impactando muito nos filhos da relação, né? Então, é bacana que tenha um acompanhamento ali, um auxílio de alguém, para isso ficar um pouco mais claro, né? E ser um tanto mais ameno esses processos, porque ileso, normalmente, ninguém sai, né? Então, sempre tem algumas questões ali, então, que possa ser a menos possível, digamos assim, né? E até para poder brincar e ilustrar um pouquinho essa situação, né? Que por vezes não se deve envolver as crianças, mas é assim. O que tá acontecendo, pai e mãe? Não, amor, não é nada contigo. Cachorro safado, sem vergonha, cai fora daqui, não sei o que lá. E aí tu tem o filho ali presenciando tudo aquilo. Que ao mesmo tempo acaba tendo aquela situação de dizer, não, a gente não envolve
é entre nós a discussão, mas a criança tá aí. Tá ali vendo tudo. Né? Então tá aí vendo tudo. E aí tem essa questão. E, Rô, dentro de tudo isso, a gente começa a ver que essa amizade, que por vezes ela precisa continuar, ou esse relacionamento amigável, ele precisa continuar. Porém, tem situações que o pessoal acaba colocando alguma, né, talvez algumas questões de lei, assim, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Talvez continuar atrelado de alguma forma a esse relacionamento. Laura, muitas vezes a pessoa quer os ganhos daquela relação e ela ainda sente que tem algum poder naquele vínculo. Ela quer escolher o que o outro vai fazer e numa amizade a gente não escolhe o que o nosso amigo ou amiga vai fazer. É por isso que é difícil falar que tem como ser saudável. Então, para mim, no início, não tem como ser saudável esse vínculo. Talvez depois de algum tempo, de alguns anos, o casal consiga encontrar um caminho para que se tornem amigos. Isso acontece com mais facilidade. Eu deixo a criança na escola e tu vai buscar. Esse é o caminho. Mas depois de um tempo, Laura, eu vejo que alguns casais, que principalmente aqueles que ficaram muito tempo juntos, que têm filhos e tudo mais, conseguem ter uma relação harmoniosa. Mas não é uma relação, um vínculo de amizade. E quando acontece é depois de um tempo. Logo que acaba a relação, ainda é tudo muito difícil, porque tem muitos sentimentos atrelados, muitas emoções, mágoas, dores. Tem uma parte, às vezes, que quer o término, mas tem outra parte que não quer. Mesmo aquela que aceita, às vezes, dentro dela ainda existe um desejo de permanecer na relação. Então, como que tu vai querer ter uma amizade com teu ex, mas tu vai querer escolher para ele o carro que ele vai ter, o lugar que ele vai morar, tu vai querer ir lá na casa dele, determinar como que ele vai arrumar os móveis, ou quem será a namorada dele. Então, tudo isso é muito complicado, porque se você não entende o teu novo lugar agora, automaticamente você acaba entrando num campo que vai te machucar, que vai te frustrar. E eu percebo, por exemplo, muitas pessoas querendo amizade com o ex e que às vezes não tem nem os filhos envolvidos. Quer namoro de muito tempo e terminaram e quer manter o contato, mas é para manter os benefícios, não é para ter uma amizade genuína e verdadeira. Então, como que a gente segue a vida sabendo que tem uma pessoa do passado ali, sabe? Você tá dividido. Quando a gente fica nessas relações mal resolvidas, a gente fica dividida na vida. E quando a gente tá assim, a gente atrai tudo que é indisponível para nossa vida também. Então fica um ciclo vicioso muito ruim. Por quê? Gente, terminou o relacionamento. Sabe? Ai, mas ele é maravilhoso, mas ele é incrível. Mas não vai deixar de ser maravilhoso e incrível. Só que essa pessoa não é mais parte da sua vida. Assim como agora você não é mais parte da família daquela pessoa, que é uma outra coisa que as pessoas têm uma dificuldade tremenda para aceitar. Você não é mais parte. Então, tem que saber o seu novo lugar agora, para que a pessoa que vai chegar na vida desse ex ou dessa ex, também tem espaço para existir, como a Karina falou. Então, eu já vi muitas situações, muitos relatos de pessoas que não têm esse discernimento e que acabam indo para um lugar que não cabe mais a elas. Então, quando você entende que agora acabou, ele pode ser incrível, mas acabou esse vínculo, né? Essa relação. Então agora nós vamos construir um novo vínculo, mas que eu não me meta num lugar que não cabe mais a mim. Então, por exemplo, eu vejo situações em que querem que exista uma amizade e a mulher ou o homem quer ir nos almoços de domingo lá com a família da outra pessoa. Isso é invasivo. Né? A pessoa ainda vai lá tomar um café com a sogra ou com a cunhada e quer falar daquele relacionamento que acabou. A pessoa ainda tem ali uma esperança, ainda quer sentir que pertence, mas quando acaba a relação, tu não pertence mais àquela família. Quem pertence à família é quem é daquela família. Tu pode ter uma relação amigável com todas aquelas pessoas, um carinho, um respeito pelo tempo de relação, mas se tu não está mais com aquela pessoa, agora você olha pra frente, que isso facilita bastante a tua jornada, inclusive. Precisa ficar tudo cheio de meias verdades, meias coisas pela metade. E aí, como é que a vida funciona assim, Laura? Com certeza. E agora, vamos seguindo para o nosso momento final. Eu gostaria, Karina, o que mais a gente pode pontuar dentro dessa questão de relação, nessa amizade ou nesse relacionamento amigável entre os casais que, por vezes, se deixam? Eu acho que, assim, uma questão bem importante para se pensar é que falarmos, assim, a amizade com o ex. É um vínculo que precisa ser construído com o tempo
né? Então, não era o que já existia, não é nada daquilo que estava naquela relação. Então, assim, precisa um tempo para ambas as partes aí se curarem das feridas que ficou daquele término de relação, para que sim, num futuro, possa ser construído uma relação de amizade ou amigável. Mas, assim, tudo precisa um tempo e que tenha, assim, curado feridas individuais deste casal, né? Então, eu vejo isso, assim. É possível ter uma construção, mas é uma construção de um vínculo novo, né? Não tem que estar atrelado a nada, porque senão realmente fica uma mistura de sentimentos e percepções e lugares e papéis e o que é meu, o que não é mais, né? Então, precisa aí um tempo, sim, para ser curado feridas individuais, para que, sim, no futuro possa talvez existir, né? Mas é algo que precisa ser construído, né? Então, não dá para estar misturado, não dá para estar tudo junto, não dá para ter o ex com o atual, né? Não dá para ter essas relações assim. Eu vejo que muitas vezes as pessoas acabam sim entrando nisso, mas aí tem uma demora muito maior, como a Rô falou, na superação daquela relação passada, né? Porque então eu acho aí que é muita ilusão no meio de tudo isso. Tem muito sentimento ali implicado que precisa assim a pessoa amadurecer aquilo emocionalmente, né? Então precisa ter muita maturidade para se estabelecer uma nova relação com o ex, mas isso precisa tempo e tem que ser sentimentos trabalhados ali no meio também. Bacana. Rô, o que mais a gente pode pontuar dentro de todo esse assunto, inclusive com essa finalização da Karina, que foi muito boa. Ótima finalização. E é o avaliar a relação, porque é difícil, não é gostosinho, né? Quando termina, tu tem um apego, tu tem amor às vezes ainda, tu tem desejos, mas é aceitar, né? É o aceitar que acabou. Eu acredito que isso é importante. E como pessoas adultas, é importante entender que se não estava funcionando, não tem por que manter aquele vínculo e tentar a todo custo permanecer na vida do outro. Porque o lugar que a gente quer na vida do outro tem que ser um lugar dado. De verdade, né, de coração. E às vezes a pessoa tá ali tentando exigir para estar num lugar, tentando se encaixar num lugar que não cabe. E quanto mais a pessoa faz isso, menos ela encontra o seu lugar verdadeiro, mais ela deixa a vida passar. Então, é realmente avaliar, será que dá para ter esse tipo de vínculo, esse tipo de amizade logo que termina, seja um namoro, seja um casamento, dá para ser amigo do ex? Então, é avaliar e entender o que a Karina falou logo no início. O que é amizade para você que está nos assistindo? Você consegue tratar o seu ex ou a sua ex da mesma forma que você consegue tratar os seus amigos? O seu sentimento é o mesmo? E aí você vai encontrar as respostas, com certeza. Olha aí. Meninas, gostaria de agradecê-las por esse papo pra lá de especial. Falar sim sobre amizade com o ex funciona? Pois é, né? A gente viu que dentro de tudo isso é bom parar, olhar, buscar uma ajuda, né? Porque por vezes a gente tá tão acostumado a estar com aquela pessoa do lado que a gente tem uma dependência dela. Não funcionou? Não funcionou. Mas assim, tu acaba tendo aquela dependência pelo fato de que ela esteve tanto tempo do teu lado. Pra quem era namorado, às vezes é o primeiro namoro, o primeiro namorado, enfim. Pra quem tá casado, poxa, a gente já tá junto há 15, 16, 20 anos. E agora, né, me sinto sozinha, vi que não funcionou, mas me sinto sozinha. Então essa relação de amizade, ela realmente precisa acontecer de uma forma diferente do que é a relação de amizade dentro do relacionamento, que tem outra... vem de outro viés. Então, agradecendo, Karina, muito obrigada por estar aqui essa noite. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui compartilhando, né, ideias. Muito obrigada, Rô, também. É isso aí. E para quem quer te acompanhar, Karina Risson, né, tem as redes sociais. Eu atendo aí já há uns 8 anos, né, e estou à disposição.
Maravilha. Então, Karina, obrigada mesmo. Rô, mais uma quarta. Mais uma quarta, uma ótima quarta. E é sempre bom estar aqui com vocês e falando de assuntos que vão ajudar as pessoas que estão em casa. E sempre lembrando que o @, da Rosângela é Descomplicando Relações. Exatamente. E lá tem muita dica, tem muita polêmica, tem muita coisa legal Muita acompanhar. treta. Rô, tem muita treta, é legal. É bacana acompanhar para quem quiser aproveitar. Então, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou nesta quarta-feira. Lembrando que amanhã começa a Expo Prata aqui em Nova Prata. Convido para que participem da Expo, aproveitem. Tem desde a entrada gratuita, tem shows gratuitos. Então, assim, pessoal, aproveitem. É um feriadão aí que dá para justamente sair em família, né? A partir de, para quem não pode agora, nesses dias de trabalho, mas na segunda-feira já é feriado, né, gente? Então vamos aproveitar. Então não tem o porquê não ir. Inclusive o deslocamento sai da praça também a cada 2 horas. Então, entra nas redes da Expo que tu vai ver que horários que tem também o transporte até a Expo de forma gratuita. Então, aproveite, nós estaremos lá com uma programação especial, com entradas ao vivo também para quem quiser acompanhar. Então, fiquem com o Conecta News, logo após a gente continua com a programação e nos vemos durante a Expo. Até lá!